Bom dia, Instagram, tudo bem com vocês? Começando mais um 8 em ponto projeto, onde eu falo de auriculoterapia, de pontos, de empreendedorismo, negócios, neurociência, como começar. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. Que ótimo. Olha, bom dia, o pessoal chegando, Ivan, Denise, Gisele, muito bom dia, Laura, Ana, Dulcina, ontem eu vi um caso seu lá na comunidade, maravilhoso, hein? Que maravilha, primeiro, arriscou fazer, né? Foi a primeira vez e já teve um resultado maravilhoso, muito bom. Kátia chegando, Carlos... Kátia também, li o seu depoimento, me emocionou muito, viu? Fiquei muito feliz de ver que você concluiu o curso e colocou lá um depoimento muito legal, muito lindo. Edivânia, bom dia. Gente, eu tô aqui com... Deixa eu ver se eu consigo pegar algumas perguntas e eu trouxe algumas já. Aqui, ó. Pergunta da Aline. Existe alguma indicação para estimular agulhas semipermanentes? Quando eu penso em agulha semipermanente, eu já sei que ela vai me fazer um estímulo. Então, eu uso a agulhinha permanente, ela é um estímulo invasivo. A gente separa. Vamos lá, vamos começar. Deixa eu pegar de novo essa pergunta. Existe alguma indicação para estimular agulhas semipermanentes? Não. Por quê? Nós temos duas linhas de estímulo, tá? Quais são? Os invasivos e os não invasivos. Primeira separação ocorre aí. Os invasivos são agulhas filiformes chinesas, são as agulhinhas semipermanente, aí tem agulhinha semipermanente tipo flecha de fogo, tem aquelas menorzinhas, né? São redondinhas, que tem de 1, de 1,5, de 2, 2,5, tá? Então, estas agulhas nós não precisamos estimular. Ela vai ser colocada e deixa lá. Porque se você estimular, o paciente vai sentir muita dor, muito incômodo. Quando eu uso um estímulo não invasivo, esse estímulo fica no meu pavilhão auricular, fica na região, nos pontos. Se eu não estimular, eu não tenho uma resposta do jeito que eu gostaria. Eu posso até ter uma resposta, tá? Mas ela é pequena diante do que eu estou buscando de resultados imediatos. Quando eu ponho o primeiro ponto, que é o meu sistema nervoso central, e sempre eu vou por ele como meu primeiro ponto, eu ponho e eu já estimulo esse ponto. Por quê? Porque eu tô avisando o meu sistema nervoso central. Opa, ó, acorda aí, ó, que vem vindo mais estímulos. Na agulha, eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque ela é invasiva e ela já vai incomodar o meu paciente, já na colocação. A semente não, ou o cristal, ou qualquer outro estímulo, magneto, qualquer outro que você use. Se eu colocar, eu não vou sentir tanto esse estímulo assim, por ele não ser invasivo. Então eu coloco e eu aperto ele. Posso ficar ali um pouquinho, aperto, para avisar que vem vindo outros estímulos por ali. Algo está diferente. É como se eu acordasse o meu cérebro, tá? Eu deixasse ele atento. E esse incômodo faz com que haja toda uma informação. No caso, por exemplo, de laser e eletro, eu já não tenho esse incômodo, eu não tenho essa dor. Só que a luz ou o estímulo são tão fortes que de qualquer forma vai estimular o meu sistema nervoso central, sim. E ele é muito forte, tanto um quanto o outro. E ainda se estuda
por exemplo, que nem a eletro já há uma constatação, que ela desencadeia neurotransmissores diferentes dos estímulos, por exemplo, como agulha ou semente. Já se sabe que a eletroestimulação desencadeia outros tipos de neurotransmissores na acupuntura. E a gente traz esse conceito para a auriculoterapia. No invasivo, gente, eu causo dor só por si só, o estímulo por si só. Na semente, se eu colocar, muitas vezes eu não causo. Se eu não apertar, o paciente não sente nada. E no decorrer da semana, se eu não apertar, alguns pacientes podem até sentir, mas a grande maioria não sente. Se eu não provocar esse estímulo doloroso, incômodo, levemente no paciente, se o paciente não fizer isso em casa, ele mesmo, ele não tem uma resposta 100%. Eu não tenho resultado imediato como eu gostaria de ter. Então, portanto, eu estimulo sempre os não invasivos, os estímulos não invasivos, e eu jamais estimulo os estímulos invasivos. Eu jamais aperto, tá? Então eu espero aí ter respondido sua pergunta. Vamos mais uma aqui. Essa aqui também é interessante porque é uma pergunta que me fazem muito. Posso repetir os pontos principais em todas as sessões? Não só pode, como deve repetir. Por que eu devo repetir? Porque eu percebo que quando eu uso 3 pontos principais, sistema nervoso central, rim, sistema nervoso autônomo, eu tenho um trio em que envolve todo o meu paciente, no sentido do equilíbrio. Então, eu melhoro a filtragem do próprio sangue, a purificação, a eliminação de toxinas, eu estimulo o meu cérebro, eu já estimulo ali a concentração, a memória, porque simplesmente estou estimulando o meu cérebro. E ao mesmo tempo, meu sistema nervoso autônomo. Por quê? Porque ali eu tenho meu simpático e parasimpático. Então eu já faço um equilíbrio de todos os órgãos e vísceras. Quando eu estimulo meu simpático e parasimpático, eu tenho esta função, esta ideia no meu pensamento, tá? No meu raciocínio. E eu mostrei isso no workshop em termos de imagens cerebrais, onde eu tenho, e até mesmo no Atlas de Auriculoterapia de A a Z. Quando a gente tem o cérebro e a gente coloca esses 3 pontos, o estímulo que eu faço é num outro nível. Quando eu estimulo nariz, olho e boca, que são pontos locais, eu não tenho esse estímulo no cérebro. Meu cérebro não muda de cor. E isto você pode usar para mostrar para o seu paciente, como assim eu mostrei para você, para te convencer que realmente faz a diferença no seu tratamento. Você vai ter uma resposta. Claro, Lirane, é só isso? Não, é muito mais que isso, tá? No Auriculoterapia de Sucesso nós ensinamos uma abordagem mais aprofundada, é diferente, mas se você quer dar um primeiro passo, comece a utilizar os 3 pontos principais para você ver como isso vai mudar o seu tratamento, vai mudar o seu resultado, tá? Não pode usar em gestante. O que não pode usar em gestante? Glândulas endócrinas, por exemplo. Essa é uma pergunta que também me fazem muito, né? O que eu posso fazer auriculoterapia em gestante? Vamos esclarecer um pouquinho sobre isso, gente. Eu posso sim fazer auriculoterapia em gestante. Por sinal, eu mostrei um artigo de 2009 do Journal Obstetrics que é possível fazer sim auriculoterapia em gestante. Desde 2009 já se fazem, antes até já temos artigos sobre esse assunto. Mas em 2009 o Dr. Wang fez um artigo muito interessante colocando pontos na gestante para dor lombar. E por que é interessante? Porque às vezes
A dor lombar na gestante é algo que acontece muito pelo aumento do volume, né, da barriga, é óbvio, e ela sobrecarrega a lombar. Só que naquele momento que ela está gestante, ela está carregando o bebê, né, o feto, e ele pesa. Por isso começa a carregar, a deixar a lombar dolorida. Qual é o problema aqui? Quando ela ganha o bebê, muitas vezes, quando ela que ela vai, né, para a sala de parto, tá lá com seu filhinho, a dor permanece. A barriga desaparece, mas a dor permanece. E pode se tornar, sim, uma lombalgia crônica. E é muito mais difícil de tratar. Então, quando eu trato ela, quando eu alivio a dor dela na gestação, as chances dela se recuperar é muito maior. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram 250 gestantes, dividiram em 3 grupos, sendo que um deles ele tratou realmente a dor lombar. E ele mensurou em termos de tempo. Então, com 7 dias, a dor tinha praticamente sumido ou estava em níveis muito baixos. E aí ele percebeu que o efeito permaneceu ainda até 14 dias, tá? Quando ele mensurou dentro do estudo dele. Os outros 2 grupos, um deles foi placebo, ele colocou estímulos na orelha, mas em pontos que não tinham a ver com a dor lombar, também teve um efeito completamente diferente do quando ele fez específico para dor lombar, e ainda teve o grupo placebo. Placebo é aquele controle que ele não fez nada, tá? Então teve a acupuntura, o auriculoterapia sham, que eles chamam, que é a falsa acupuntura. O controle, que não foi feito nada, também acabou diminuindo a dor por causa do momento dela, né? E ao mesmo tempo o grupo onde foi feito a acupuntura auricular. E aí sim diminuiu muito o quadro de dor. Todos eles, gente, tiveram uma leve resposta, porque mesmo quando você tá com dor, se você passa a mão, se você melhora a postura, você já diminui a dor. Então, é um quadro doloroso onde a gestante era controle, então não era feito nenhuma terapêutica, porém, faz passar a mão, caminhar, melhorar a postura, ela acabou fazendo e isso teve um alívio. Já no outro grupo, que foi feito a falsa auriculoterapia, a falsa acupuntura, teve uma resposta, mas não foi tão efetiva, por isso que a gente fala. Pode haver resposta na auriculoterapia? Pode. Mesmo que você não esteja fazendo os pontos certos? Pode. Dependendo do paciente, ele pode responder. Só que, quando você faz o certo, você potencializa esse efeito? Sim. Esse artigo comprova exatamente isso. Às vezes, gente, até mesmo a conversa com a pessoa, ela já melhora. Então, por quê? Porque ela libera neurotransmissores. Porque de alguma forma o seu corpo está programado para um autoequilíbrio. Na gestante não é diferente. Só que o que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: nós precisamos sim atender essas mamães, né? Essas futuras mamães. Porque senão ela tá sofrendo, ela tá tendo problemas, e a pior coisa que tem é uma mulher que tá ali para ganhar um neném, para receber um filho, e aí sofrer com dor, com enjoo, com queimação, tendo muitas vezes até depressão e tendo que tomar medicamentos. Então, se eu posso evitar esses medicamentos com uma terapêutica natural, por que não? Agora, eu tenho pontos que eu não uso na gestante? Tenho. Por quê? Porque a gestante, ela tá passando por um momento onde eu tenho alterações hormonais. E no conceito da neurofisiologia, o que a gente pensa? Que o meu ponto de auriculoterapia vai equilibrar essa paciente. Só que nesse momento, eu não quero equilibrar a parte hormonal. Por quê? Porque a parte hormonal dela está de acordo com o estado que ela se apresenta, que é gestante. Então eu vou evitar os pontos hormonais. Eu não faço os pontos hormonais. E glândulas endócrinas são pontos que liberam a parte de hormônios. Então eu não faço. Eu me cuido para não gerar nenhum transtorno. Então eu faço aquilo que eu não tenho problema nenhum, que eu sei que eu estou tranquila para executar. Porque a última coisa que eu quero é causar um problema para o meu paciente.
é dar alguma situação que deixe ele desconfortável. Então eu tomo cuidado sim, eu faço o necessário para essa paciente ter esse momento, que ela possa curtir esse momento. E outro raciocínio que eu quero que vocês gravem, pense assim, eu não posso fazer em gestante, mas eu posso dar medicamento. Entenderam? Quantos medicamentos, né, causaram iatrogenias no bebê, por exemplo? Por quê? Porque a gestante precisou de um atendimento, deram um medicamento e ele causou um dano para a gestante ou para o bebê. Então, quanto menos medicamento essa gestante tomar, melhor. Qual é o seu papel? Facilitar todo esse caminho, facilitar esse processo, fazer com que ela tome menos medicamento, tá? Então, isto eu quero que vocês gravem, é muito importante ficar aí, tá? Como uma dica. Por isso, glândulas endócrinas, hipófise, hipotálamo, subcórtex, não ponho. Adrenal, não ponho, tá? Vou por o quê? Ponho outros pontos, ponho outras alternativas. Irane, mas é certeza que essa gestante vai ter problema? Não, eu não tenho essa certeza, gente, tá? Não tenho. Por quê? Porque não se faz estudos em relação a isso. A gente parte do princípio que ela está em desequilíbrio nesses hormônios, porque eles estão em excesso ou em falta, e eu não mexo, porque eu não quero equilibrar nesse momento. Então, eu dou um passo para trás e mexo com aquilo que eu tenho controle, aquilo que eu sei que não vai dar problema, tá bom? Então, é uma maneira aí de eu ajudar essa gestante, tá? Deixa eu ver aqui mais se eu tenho alguma pergunta aqui. Ó, outra pergunta que tem... Entrou alguma coisa no meu olho. Outra pergunta que também tem a ver com esse momento de alteração hormonal, né? Quando eu estou, por exemplo, com um adolescente, o que está acontecendo com esse adolescente na vida dele, né? Esse é um outro princípio que eu tenho que trazer para mim. Eu tenho um adolescente que está também numa fase de alteração hormonal. Fisiológico, mas ele está com os hormônios alterados, ele está se querendo, tanto emocionalmente, porque ele já não é mais a criança super protegida, que tá ali, né, no rol da família, que não tem exigência nenhuma, e ele entra para um outro nível onde ele começa a ter exigências. Ele já não é o adulto que toma decisões, mas já exigem dele um posicionamento. Já não é mais a criança bobinha e ingênua. Então ele já está no meio termo. E isso, claro, gera muita confusão também na parte emocional. Mas vamos falar da parte fisiológica. Eu tenho um adolescente trabalhando, por exemplo, tendo alterações nos seus próprios hormônios. É normal? Posso pôr pontos anti-inflamatórios? Eu colocaria, tá? Mas também, seguindo o mesmo princípio, coloco e ao mesmo tempo fico de olho para ver se teve alguma alteração, algum problema. Cuido com os detalhes, vejo se houve alguma alteração fisiológica ou vejo se há uma alteração emocional. Então, o paciente com problemas, por exemplo, com alergia, eu coloco o adrenal, eu coloco a ponto da alergia e observo. Deu tudo bem? Ficou tudo tranquilo? Eu não vou causar danos irreversíveis, tá, gente? Mas é um momento, por exemplo, onde eu altero um pouco mais a parte hormonal, porque eu não quero, nesse momento, buscar esse equilíbrio, porque ele está se auto-equilibrando. Então eu deixo o organismo agir naturalmente, tá? Agora, se eu preciso desse ponto, vamos dizer, teve uma contratura, teve uma torção, tava jogando uma bola e se machucou, eu vou sim usar pontos anti-inflamatórios nesse adolescente. O que eu busco evitar? Se eu não tenho nenhuma alteração, hipófise, porque eu não quero alterar o crescimento, eu não quero mexer com isso, hipotálamo, que são glândulas, são liberadores de neurônio, eu seguro. Agora, se eu precisar de um anti-inflamatório, eu vou usar sim.
Também tem que ver se eu consigo equilibrar uma crise alérgica com os pontos de alergia, por exemplo, né? Alergia, nariz, aí eu tento ver se eu consigo. Se eu vejo que eu não tenho resultado, eu acrescento, ainda mais que é filho. Agora, adrenal, subcórtex, em adolescente, eu não vejo contraindicação. O nosso problema aqui é, tireoide, hipófise, tá? Glândulas endócrinas, aí eu dou uma segurada. É proibido? Não, não é proibido, tá? Você só fica de olho. Não é contraindicação absoluta, tá, gente? É um alerta para você visualizar e ver como é que ele vai continuar respondendo a esses estímulos. Ó, voltando à gestante, e quando a gestante sente náusea, a auriculoterapia me ajudou muito. É um depoimento, olha que legal. Entendeu? Azia, enjoo, náusea, você vai deixar a gestante passar por esse sofrimento por medo? Não. Veja, se ela tem uma azia, eu era uma pessoa que eu não queria de jeito nenhum tomar medicamento, tá? De jeito nenhum. Na minha gestação eu não queria tomar nada de medicamento, morrendo de medo de causar algum problema pro meu bebê. O que eu fazia? Eu segurava tudo. Então, se eu tinha uma dor de cabeça, eu não tomava medicamento. Eu tinha uma azia, eu não fazia nada. E até eu chegar na obstetra e falar, não quero tomar nada. Ela me prescreveu, né? Tipo um antiácido por causa da azia. Eu falei, não vou tomar. Dela, Lirane, presta atenção. Se você não tomar muitas vezes pra azia e aliviar a azia, sabe o que vai acontecer? Você pode provocar. Então, passou a sirene aqui, eu não sei se vocês me escutam direito. Ela receitava o antiácido por causa de azia, né? Tava gestante, receitava o antiácido por causa da azia. Eu falei, não quero de jeito nenhum medicamento, não vou tomar, eu aguento. Lirane, se você não tomar o antiácido para eliminar a azia na sua gestação, o que vai acontecer é que essa azia, essa queimação pode gerar uma úlcera em você e aí sim você vai ter que tomar um medicamento muito mais forte. Você entende o problema? Então, eu tava numa situação que eu não tinha alternativa. Se eu começasse a ter azia e eu não tomasse a medicação, eu poderia evoluir para uma úlcera. E é isso onde a gestante se encaixa. Então, se eu consigo diminuir essa azia de forma natural, nessa época eu não conhecia a auriculoterapia, se eu consigo eliminar de forma natural, que nem foi o caso aqui, que a Baby contou, né? Quando eu estava gestante, sentia náusea e a auriculoterapia me ajudou muito. Náusea foi um desconforto que ela pôde melhorar. A azia é outro, gente. E a azia pode causar sim uma úlcera. Então eu posso amenizar os problemas de uma gestante, né? Síndrome do pânico. Porque as mulheres que já tinham antes esses problemas, a hora que elas estão grávidas, esses problemas podem exacerbar. E eu tenho que ter esse controle. Imagina, o que é melhor, né? Eu controlar a minha gestante na ansiedade, no pânico, ou ter que ficar ainda dando medicamento para ela, né? Ela indo procurando um profissional para que ele prescreva um medicamento para ela. Então, o ideal é que ela se trate de uma forma mais natural possível, respeitando, claro, os seus limites. Se for preciso o medicamento, vai ter que dar o medicamento. Mesma coisa a pressão alta. Olha quantos problemas nós temos na gestante que nós podemos resolver. Agora, algo que eu nunca faço em gestante, e isso é importante para vocês gravarem, nunca, gente, faça esse procedimento em gestante, é sangria. Porque eu tô tirando sangue dessa gestante. Então, eu não faço. É um movimento de muito gasto de energia. É um movimento onde muitas vezes eu posso gerar um desconforto maior. Então, eu não faço. Mas eu tenho pontos para gestante baixar a pressão? Sim. Todos os pontos que eu uso na auriculoterapia para baixar a pressão, eu posso baixar a pressão de uma gestante. Só que com semente, por exemplo, tá? Ou até mesmo posso usar agulha? Posso, mas eu não faço sangria, tá? Prof, a paciente não tirou as sementes para um novo atendimento. Como estava dolorosa a aurícula, coloquei somente
as agulhas para estimular e retirei. No próximo, recoloco os pontos. Isso pode? Agulha, mas a agulha, bom, eu vou partir do princípio, Alexandra, que o que você fez? Você tirou as sementes e colocou agulhas filiformes. É isso que eu estou imaginando que você fez. Porque num primeiro momento, quando você falou, eu pensei assim, poxa, ela tirou a semente e colocou agulha semipermanente, mas não faz sentido, porque a agulha semipermanente incomoda muito mais do que a semente, né? Então, assim, quando você faz isso, pode, não tem problema. Pôs a agulhinha filiforme e deixou ela sem nada. Pode pôr? Pode. Agora, posso pensar em outros pontos, em outra abordagem? Posso também, tá? Posso pensar numa outra maneira de fazer. Vou usar os 3 pontos principais? Esses eu uso sempre, mesmo que estejam doloridos. Uso os 3 pontos. E aí eu penso num outro raciocínio em termos de pontos. Isso já dá um alívio, tá? Já dá um alívio. A gente já fez em pacientes, por exemplo, eu já fiz em pacientes que não tiraram sementinha quando eu deveria. Já fiz, tá, gente? Já fiz. Já tirei tudo e coloquei novamente. Foi uma pergunta também. É possível? Posso fazer? Pode. Se o paciente não deu 24 horas de descanso, posso fazer? Pode. Mas desde que não seja frequente, desde que não seja sempre. Por quê? Porque senão eu posso sim machucar essa orelha. Tem pacientes, gente, que às vezes eles não têm um limite no apertar e eles apertam muito e causam feridas, tá? Pode machucar. A semente pode abrir ferida na orelha do paciente? Pode. Quando? Quando o paciente aperta muito. Assim como a agulha. Se eu não coloco a agulha corretamente por medo, então eu não introduzo ela na quantia que eu tenho que fazer, por exemplo, numa semi-permanente, onde eu tenho 1 milímetro, 1,5 milímetro, ou 2,5 de ponta ativa, e eu não introduzir ela corretamente ou totalmente, ela fica levemente levantada. E aí, o que acontece? Quando eu deito, ou quando eu mexo, ou eu passo a mão, às vezes no cabelo, e bato na orelha, essa agulha pode se movimentar. E aí sim causar mais dor e incômodo para o meu paciente, tá? Então, eu posso causar mais incômodo que deveria? Sim, principalmente quando eu tenho medo. Por isso que eu não posso ter medo. Eu vou lá e faço. Eu vou lá e executo, tá? Então, eu preciso sim fazer bem feito, fazer tranquilo, executar, colocar certinho a agulha onde eu devo colocar. Para quê? Para eu poder fazer o tratamento adequado, o estímulo correto e não machucar mais o meu paciente. Então, a semente pode machucar esse paciente? Pode. A agulha pode machucar? Pode. Se a semente eu não orientar e meu paciente apertar demais, ele vai se machucar. Se a agulha eu tiver medo e não introduzir ela corretamente, vai piorar a situação dele porque ela pode se movimentar. Então eu coloco a agulha e depois da minha agulha eu sempre vou colocar um micropor. Sempre, tá, gente? Sempre. E aquelas ASP, são agulhinhas que ficam na bordinha aqui, eu ainda posso deixar ela sem o micropor para ficar bonitinha, tá? Porque ela tem uma pontinha, parece um piercing, beleza. Aquelas flechas de fogo. Agora, as internas, eu não corro o risco dessa agulha cair e acabar entrando no meu conduto auditivo. Eu não corro esse risco de jeito nenhum. Eu sempre cuido, tá? Eu sempre cuido. Então, é importante, gente, a gente ter essa noção dos estímulos, tá? Noção do que fazer, noção de você estar indo para o caminho certo. Por isso, uma vez ou outra, você não respeitar as 24 horas de descanso, não tem problema. Agora, se eu não respeito, aí sim, eu começo a ter uma orelha machucada para tratar. Então, eu tomo cuidado, tá? Acho que isso é bem importante, tá, gente? Márcia, parabéns, Márcia. Vai ser vovó. Que legal, hein? Lirane, como podemos orientar o paciente para não deixar cair a semente e a agulha dentro do ouvido?
Bom, primeira coisa, né? Você ensina ele que você colocou, caiu, ele não reposiciona. A semente, gente, é muito difícil cair porque ela tá adesivada. A agulha também, se você usar um micropor de qualidade. Por isso eu não brinco, eu não economizo no micropor. Se eu coloquei a agulhinha ou a sementinha e eu vejo que ela tá levantando uma abinha, eu coloco outro, tá? Eu coloco outro. Então isso é algo que é bem importante. Eu faço um reforço. Se eu vejo que a orelha, tá? Ela é mais oleosa ou ela é mais úmida, eu passo álcool 70 mais de uma vez. Eu passo a tintura de benjoim, que também é uma dica para adesivar melhor. Então eu passo mais de uma vez. Localizei, coloquei meus pontos, faço reforço sempre. Paciente, oriento. Não, só vai tocar na orelha para levemente apertar, tá? E não vou usar cotonete de jeito nenhum quando tá com a auriculoterapia, tá? Não coloco o meu dedo aqui dentro. Para quê? Para eu não empurrar nada lá para dentro. É muito difícil porque o meu conduto, ele é o canal do ouvido, todo o meu conduto, ele é num sentido antigravidade. Então é muito difícil algo entrar nesse conduto. Se ela for, ela vai parar aqui no cantinho. Além do mais, esse conduto, ele é ciliado. Então, mais uma dificuldade. O que vai acontecer é que se cair, vai ficar parado aqui na concha inferior e aí eu vou introduzir ou com o meu dedo ou com cotonete, por isso eu não faço. Ah, mas tá úmida a orelha, como é que eu seco depois do banho? Com a toalha, peço pro paciente inclinar a cabeça e seco devagarinho. Outra dica importante, não uso secador de cabelo, tá? O secador de cabelo é vento. Vento no ouvido não é bom. Então eu não faço. Eu seco devagarinho, seco a outra orelha, peço pro paciente inclinar a cabeça. Sequei, pronto. Daqui a pouco ela seca automático, tá? No automático vai secando. Então, essas são as dicas que eu não deixo de jeito nenhum pensar em alguma coisa que possa introduzir. Nossa, hoje nós estamos fazendo tudo sobre estímulos, né? Interessante. Olha só. Cria. Posso usar 2 estímulos diferentes num mesmo atendimento? Posso usar semente, por exemplo, nos pontos principais. Na fome, vício, eu uso semipermanente? Olha, essa pergunta é a seguinte, nós vamos responder da seguinte forma. Normalmente, eu não misturo estímulos, normalmente. Se eu posso evitar, eu evito. Tem exceções? Tem exceções, claro, toda regra tem exceção. Então, se eu decido fazer semente, eu faço semente. Se eu decido fazer agulha, eu faço agulha. Pensando nesses 2 estímulos, tá? Me perguntaram agora esses dias, mas eu posso fazer semente e cristal junto? Me diga o porquê. Tem que ter um porquê, gente. Pra que eu vou misturar 2 estímulos? Eu não preciso. Se eu for fazer cristal, eu faço cristal. Se eu for fazer semente, faço semente. Preciso misturar, tá? Agora, a semente e a agulha entra na questão. Eu quero estimular mais os 3 pontos principais. Que nem aqui, ó. Só que é sistema nervoso central, ou Shenmen, rim, e o sistema nervoso autônomo, porque o autônomo cuida do simpático e parasimpático, engloba, né? Então eu posso colocar esses 3 pontos principais, sim, em agulha e o restante em semente. E aí eu oriento meu paciente, ó, daqui para baixo tem só semente e eu posso estimular e apertar. E esses 3 pontos aqui são agulha, então esses você não estimula. Outra situação que eu misturo os 2 estímulos. Quando eu vou usar, por exemplo, o ápice aqui, eu quero usar uma sementinha, porque nessa bordinha é mais doído. Então, fígado energético 1 e 2, é dolorido? É muito dolorido. Eu evito colocar agulhas aí? Evito. Por quê? Porque esse ponto, a indicação dele é para irritabilidade. Se eu colocar 2 agulhas aqui, gente, sabe o que vai acontecer com o meu paciente? Vai aumentar o nível de irritabilidade dele. Ele vai ficar muito mais incomodado. Então, eu não faço agulhas nesses 2 pontinhos, tá?
tá? Eu não faço. Posso fazer? Pode, né? Mas eu evito, tá? Eu evito. E aí também, mesma coisa, ó, mas é fácil de eu orientar o paciente para ele separar os estímulos. É fácil eu dizer para ele, ó, aqui e aqui você tem semente, então aqui você aperta porque tá na borda. Agora, quando eu misturo na parte interna, como é que eu vou dizer para ele, ó, aqui tem semente, aqui tem agulha, aqui tem semente, aqui tem agulha? Então ele vai se confundir, ele não vai estimular a semente, porque vai ficar extremamente dolorido. Quando ele encostar numa agulha, vai doer muito mais e aí ele não vai fazer. Então o tratamento passa a não ser tão efetivo. Por isso que eu falo, evite misturar, a não ser em casos que você julgue que são muito doloridos os pontos e eu não faço agulha, faço semente, tá? Então essa é uma maneira de você tomar essa decisão. Olha só a Cida, prof, estou com ótimos resultados para a ansiedade da minha sobrinha de 12 anos. Ela pede pela auriculoterapia. Olha que legal isso, né? Então isso é bem importante a gente perceber, né? Muito bom a gente ver essas diferenças, né? Deixa eu ver o que mais. Nossa, prof, quando uso semente, essas sementes devem ser descartadas? Isabel, devo descartar sementes e agulhas ou posso reutilizá-las? Material de auriculoterapia em pacientes, como agulha, cristal, semente, sempre eu descarto, sempre, tá? É um material barato, relativamente barato, e eu descarto sempre. Lembra, protocolos individualizados, pacientes individualizados, estímulos individualizados e únicos. Então, eu jamais reutilizo material no meu paciente. Por quê? Veja comigo se não é óbvio, tá? É óbvio. Às vezes a gente não percebe, tá? Às vezes a gente não percebe. Mas quando a gente começa a analisar a situação, aí parece que abre-se uma clareza gigante, né? Por quê? Quando eu penso, vou reutilizar a semente. O que aconteceu com essa semente? Para pensar. Ela ficou na orelha desse paciente por pelo menos 6 dias, tá? 6 dias. O que ela passou ali? Primeiro, ela foi apertada contra o pavilhão auricular, ela sofreu avarias, tá? Ela tá embaixo de um micropor, ela foi molhada, porque ela foi ao banho, o paciente foi tomar banho, molhou essa semente, aí ela secou, aí ela molhou, ela secou, ela molhou, ela secou. Então ela perde a textura, ela perde a uniformidade, algumas até esfarelam. Então jamais eu vou reutilizar material, tá, gente? O adesivo perde a sua propriedade, tá? Então jamais eu utilizo material, reutilizo material. Semente, fez uma vez, paciente dali 6 dias, tira tudo em casa, já joga no lixo e vai para você com a orelha sem nada depois de 24 horas para você fazer uma nova aplicação. Gravem isso. Tem gente que reutiliza agulha? Infelizmente já vi casos de pessoas reutilizarem agulhas. Gente, agulha é muito barato. Para com esse pensamento de escassez na sua vida. Para. Ouse pensar diferente, senão o mundo que eu vejo é o mundo que eu crio e o mundo que eu crio é o que eu faço. Para de ter escassez na sua vida, começa nas pequenas coisas, pensa de forma abundante. Primeiro, esse paciente pagou uma consulta para você. Nessa consulta, se você cobrou o preço pelo menos, né, porque a gente sempre orienta de 50, 60 reais uma consulta, você
com R$60. Vamos falar 50? Uma cartela de semente tá aí o quê? R$8, tá? R$10, que seja, R$10. Você recebeu R$50. R$10 para uma cartela que vem 60 sementes. Quer dizer, pelo menos eu vou atender aí 5 pacientes. Divide R$10. Quer dizer, dá até vergonha de perguntar, né? Dá até vergonha de pensar que eu possa reutilizar. Não tô falando que quem me perguntou aqui tá reutilizando, tá, gente? Foi uma pergunta que provavelmente que aconteceu. Ela ouviu alguém falar ou ela viu alguém fazer, que nem eu agora esses tempos vi um profissional. Fiquei abismada, porque a minha paciente, na verdade, chegou para fazer auriculoterapia comigo, falando, não, mas eu faço acupuntura com um profissional que veio da China, do Vietnã, não me lembro exatamente da onde, e ele não gosta que eu faça outra coisa, senão as sessões com ele de acupuntura. Eu falei, e você tem melhorado? Não, tá ótimo, eu gosto muito do ambiente. Aliás, eu só não gosto muito do ambiente porque as macas são muito próximas e eu tenho problemas com as energias das outras pessoas. Mas como ele já guardou as minhas agulhas, eu vou voltar lá. Eu falei, como assim? Não, é que ele usa as minhas agulhas e ele guarda. Ele guarda as suas agulhas e como é que você sabe que ele não se confundiu? Como é que você sabe que ele guardou as suas e que ele vai usar as suas em você mesma? E as agulhas, gente, ficam com a ponta romba. Que é isso? Cada vez que eu uso uma agulha, ela abre um pouquinho. Entende o problema disso? Como eu sei que são as minhas? Gente, se tem algo que transmite doença, são agulhas sendo reutilizadas. Agulha é muito pior. Semente é ruim por causa das avarias, mas a agulha entrou em contato com sangue. A agulha é extremamente contaminada. Tá bom? Então, cuida com isso. Não queira reutilizar material na auriculoterapia. Nossa, gente, me empolguei, viu? Porque realmente esse assunto é um assunto que eu já me perguntaram outras vezes, tá? Jamais. Isso é porta de contaminação também, tá, gente? É porta de contaminação. Também é outra coisa que a gente tem que pensar muito. O que faz uma pessoa se contaminar, por exemplo? Mesmo micose, fungo, o que faz? A umidade e o calor. Quando eu tô na minha orelha, eu tenho umidade porque eu vou tomar banho, eu não tenho como cuidar. E a semente ali pode gerar todo esse transtorno. Então eu não faço isso de jeito nenhum, tá? Não faço de jeito nenhum. Olha, o pessoal colocando aqui, ó, mas tem profissional que reutiliza agulha. Sabe por que tem profissional que reutiliza agulha? Porque tem paciente que vai nele, que tem paciente que não observa. Sabe como você se diferencia mostrando para o seu paciente que você está utilizando material descartável para ele? Aí ele começa a antenar, ele começa a mudar. É que nem manicure. Você vai num salão e a pessoa abre o pacote na sua frente com alicate, com o negocinho, o pauzinho que limpa lá, que é de metal agora. Pô, aí você tem certeza que esse material saiu da autoclave, né? Porque ele tem uma embalagem apropriada e ela rasgou na sua frente. Então, isso garante a você a esterilidade desse material. Agora, pega a pessoa que pegou o material que está ali guardado na gaveta dela. Com certeza não está estéril. Então, é uma maneira de você se diferenciar. É uma maneira de você mostrar, porque daí a pessoa, cada vez que ela for em algum outro lugar, ela vai começar a observar. Só que agora, gente, nesse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas vão estar com isso muito mais antenadas, tá? Muito mais antenadas. Porque elas não querem se contaminar. E aí é uma fonte de contaminação enorme. Por quê? Porque quando você faz a unha, você tira a cutícula. E a cutícula você abre uma via de contaminação muito forte. Por isso que uma das, por exemplo, hepatite é algo que você transmite muito fácil, até mesmo na manicure. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Não se utiliza, não se reutiliza material de jeito nenhum. O paciente tira as sementes e as agulhas em casa. Mas, Lirane, e as agulhas? Orienta ele a colocar num potinho de plástico.
A mesma forma, como que você, por exemplo, você tá em casa, mas a agulha é invasivo, pode machucar, pode. E quando você quebra algo? Quando você quebra uma lâmpada ou um vidro, um copo, como é que você faz? Você não protege? Não coloca num papelão, ou numa caixa, ou num pote? As agulhinhas, a mesma coisa. Você pode enrolar num chumaço de algodão e guardar ou jogar no material, por exemplo, até mesmo no papel higiênico, no lixo, ou o ideal é pôr num potinho, tá, gente? Que daí sim você não contamina ninguém, tá? E isso é importante. Aqui em BH é 5,30 o valor da cartela, gente. Eu falei R$10, assim, chutando o preço mais alto, tá? Mas imagine 5,30 e você pensar em reutilizar. Que eu quero que essa live você aprenda alguma coisa, saia daqui lembrando que não pode reutilizar material de jeito nenhum, tá? É muito barato realmente. E a gente tem que pensar na biossegurança sempre, ó. R$6,50, credo que porcaria é essa. Descartar em local apropriado, sem cortar. Agulhas maiores, é óbvio, você vai pôr e você vai tirar no seu consultório, é óbvio, né? Eu acho que isso aqui não tá nem em discussão. Tô falando das agulhinhas semipermanentes, tá? Mas as agulhas grandes, você tem que ter uma estrutura, uma embalagem chamada descartar, que é preparada para isso. Você põe ali a sua agulha. Então, lembra disso, gente. Reutilizar material, nem pensar, tá? Nem pensar. Em crianças, prof, você pede para a mãe apertar ou pode deixar sem fazer? Quando faço no meu filho, ele não quer que encoste na orelhinha, diz que dói. Criança, o estímulo sempre vai responder de uma forma acelerada, aumentada, tá? Então, em criança, você pode estimular uma vez só à noite, até mesmo quando ele dorme, você vai lá e aperta alguns pontinhos. Depende muito da idade, tá, gente? Depende muito da idade. O meu, ele estimula, mas já tem 12 anos, então é mais fácil para ele, né, pensar aqui e apertar. Claro, não aperta muito, os pontos que dói, não aperta muito, os pontos que incomodam muito, esse aqui estava incomodando muito e eu tirei. Pode acontecer? Pode, tá? Criança é criança. Só que menos é mais. Em criança eu faço muito menos, então é mais fácil dele estimular. Ele aperta quando já tem uma idade, se ele não aperta eu vou lá e só encosto assim, ó, que eu encoste levemente. Gente, eu não preciso estimular muito, não preciso apertar até doer, é leve incômodo, leve incômodo. O que eu não posso deixar é acomodar, tá? Acomodar, isso eu não posso deixar, mas eu posso encostar levemente em todas as sementinhas. E se eu não posso fazer isso durante o dia, eu faço isso quando ele dormir. Uma vez ao dia tá bom em criança? Tá. E adulto? Adulto é ao contrário em alguns casos. Alguns casos, o adulto, ele quer tanto resultado que ele aperta até machucar. E aí é ruim também. Então, este equilíbrio na hora dos estímulos é importante. O que você vai orientar para ele? Lembra de apertar todos eles 3 vezes ao dia. Porém, é leve incômodo. Se começar a incomodar demais, esse ponto não aperte. Não precisa. Por quê? Porque ele já está estimulando. Ele já está incomodando. Normalmente, o ponto que dói mais é o ponto do problema. É normal doer? É normal doer, tá? E normalmente, é o que mais dói, é o ponto do seu problema. Então, a gente tem que cuidar, tá? Tem que cuidar porque os extremos são ruins. Os extremos são ruins. Bom dia, Lirane. Gostaria de saber quando vão abrir as inscrições para o próximo curso do AS. Quero muito fazer esse ano. Ia fazer o ponto a ponto, decidi fazer o AS, já que o mesmo. Não é o mesmo, tá? Brito dos Santos. O ponto a ponto é um curso iniciante, é básico, são os primeiros, são a localização de pontos, mais de 100 pontos e mais de 90 pontos, acho que dá um torno de 100, e 25 protocolos, onde eu marco com uma caneta
na orelha de um paciente. Essa é a grande diferença com a AS. Esses protocolos que eu marco com a caneta não tem no AS, tá? É a única diferença. Localização de pontos também é diferente, mas são os mesmos pontos. Por isso que a gente recompra metade do ponto a ponto quando abre as inscrições do AS. Porque tem uma parte lá dentro que eles vão ter de diferente e a gente recompra como desconto. E no AS é um curso completo realmente, se você quer se formar como auriculoterapeuta, quer ter uma nova profissão, quer começar uma formação diferenciada do básico ao avançado, o Auriculoterapia de Sucesso é o indicado. O que eu posso fazer? Espero a auriculoterapia de sucesso? Pode esperar. A gente deixa uma lista de espera. Quando ela aumenta, a gente abre uma nova turma, tá? Abre uma nova turma. Então, se você quiser começar o AS, ou ponto a ponto, já fica sabendo que ele é básico e é diferente, tá bom? Pedra no rim. Qual o melhor caminho para resolver? Depende da terapêutica médica também, sabe? Do que o médico indicou. Por exemplo, se eu tenho pedra no rim e quero eliminar, o ideal, faço os dois rins, tá? Direito e esquerdo. Porque aí eu tenho um problema. Eu já não tô só pensando nos 3 pontos principais. Vou fazer os 3 pontos principais da minha orelha dominante. Ponto do rim eu coloco bilateral. Aí vou trabalhar ápice do antitrago, porque é volume, de qualquer forma, é algo a mais, tá? Falo pro meu paciente beber bastante água, posso estimular o ponto da sede, posso aliviar a dor dele, tá? Como adrenal, suprarrenal, tá? Ainda mais que ele elimina líquidos. Tudo isso são dados que eu posso estar trabalhando, tá? Atenção para material estéreo, a cor muda de rosa para cinza. Sim, na embalagem da Manicure Podólogas. Olha aí, ó. Além, tá? É engraçado que quando eu falei isso, Vética, eu fiquei pensando. Eu falei, não é sinal. Quando eu tenho a embalagem azul, bonitinha, é um sinal que ela, teoricamente, né? Lavou, guardou no envelope. Mas se o envelope não mudar a cor dos marcadores na parte de trás, atrás tem uns marcadores. Esses marcadores, normalmente, quando o papel não é usado, tá tudo rosinha. Quando ele muda de cor para cinza, aí sim é sinal que aquele pacotinho tá estéreo. Mas também, gente, assim, você vai ter que confiar. Você vai ter que ficar de olho e sempre confiar. Por quê? Porque eu posso reutilizar o papel? Posso, tá? Tem gente que faz? Tem. E aí ele usa a mesma embalagem. Então, a marca cinza vai já estar cinza. Então, também tem isso. Mas, o importante já... Sabendo que tá no pacotinho já é um sinal, né? A gente já começa a pensar diferente. Pior são aquelas que não tem nada guardando, né? Não, o ponto a ponto não está no AS. São cursos separados, tá? São cursos independentes. O que tem no ponto a ponto é diferente do que tem no AS. Eu digo a localização de pontos, porque eu ensino localização de pontos tanto no AS e ensino localização de pontos no ponto a ponto. Maneiras diferentes de ensinar, tá? Mas eu ensino. Aqui, ó. É muito importante. Usa tudo novo. Não é para reutilizar material. Com certeza, Graça. Primeiro, você já recebeu pela consulta. Primeira coisa que você tem que pensar. Faz o melhor para o seu paciente. E outra coisa, pensa o seguinte, meu Deus, eu tenho que pensar, como é que eu gostaria que fizessem comigo? Você ia gostar que alguém reutilizasse o material com você? Não, né? Então pronto, pede para eles tirarem em casa, joga tudo fora, faz tudo limpinho, novinho, bonitinho, tá? Nada de pensamento pequeno. Há mais de 10 anos atrás fiz acupuntura com um chinês que reutilizava as agulhas, mas ficava com o paciente, cobrava caríssimo. Fiz, mas não deu resultado e depois disso procurei saber como era. Então, antigamente, gente, na China antiga também era assim. Mas por quê? Porque eles usavam um conceito da prata e do ouro. Só que as agulhas eram de prata e as agulhas eram de ouro. E aí sim, eles começavam a guardar porque era um custo muito alto. Hoje, o custo de um pacotinho é muito barato, da acupuntura mesmo. E aí fizeram um estudo de microscopia eletrônica com as agulhas. E perceberam que cada vez que eu pego uma agulha chinesa e introduzo no meu paciente,
ela altera a ponta da agulha. Então, cada vez que eu utilizo uma agulha de acupuntura, por exemplo, às vezes aqui em casa, eu em mim mesma utilizo, guardo, digamos, e uso de novo, e guardo, e uso de novo, e guardo. Se você faz isso, porque tem pessoas que fazem, a ponta dessa agulha começa a ficar romba. Ela abre. Levemente, eu não vejo, não é perceptível, só na microscopia eletrônica. E aí eu machuco mais a pele do meu paciente. Gera mais dor e esse paciente não volta, tá? Como era a acupuntura? Fui porque me indicaram. E normal, né? Gente, assim, ó, não adianta vocês colocarem aqui, a Irene tá colocando, fez inscrição no primeiro dia, material, estou com dificuldade de localizar. Se você não recebeu o material, Irene, não é aqui na live que você vai receber a resposta para isso. Você não tá procurando a solução. Se você quer procurar a solução, entre em contato com o suporte. Você tem um e-mail e um WhatsApp no módulo de boas-vindas, tá? Então, quem não recebeu o material, entra em contato com o suporte. Quero lembrá-los que nós estamos numa pandemia e o correio nem sempre entrega no momento que a gente gostaria, tá? Não adianta botar aqui na live, tá? Procura solução. Para procurar solução, você tem que procurar o suporte. Na live, a gente perde tempo falando desses assuntos de suporte que eu não posso te ajudar, tá bom? Lembra disso. Prof, bom dia. Como auxiliar na produção de leite na amamentação? Fiz os 3 pontos. Glândulas mamárias, endócrina, ansiedade. Glândulas mamárias é o ponto da mama? Você misturou, né? É glândulas endócrinas e ponto da mama? É isso? Se for, tá certo. Eu colocaria aqui também hipófise, tá? Hipófise ajudaria bastante. O que fazer para quem tá com baixa da imunidade? Gente, se eu tenho uma baixa de imunidade, muitas vezes eu não tenho como detectar. Como é que eu fico sabendo que o meu paciente tem baixa da imunidade? Eu tenho uma baixa da imunidade quando eu tenho pacientes com amidalite de repetição, eu tenho pacientes com faringite, com cândida ou herpes, tá? Opa, isso é um sinal. Algo está errado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar o quê? Procuro fazer pontos de imunidade para equilibrar. Começo a verificar a alimentação desse paciente também, tá? Então vai lá ver a alimentação dele, tá? Mas lembra, aqui ápice do antitrago é um ponto excelente para você equilibrar. Conjuntivite há 17 anos, já via... realmente na criança o efeito é muito rápido. Paciente com 12 anos, com conjuntivite há 17 dias, já tinha ido ao médico, antibiótico terapia, nada de resultado. Fiz auriculoterapia em um dia, no outro já estava melhor. Meu Deus, que legal, hein? Muito bom, gente. Olha quantos resultados nós estamos aqui. Maravilhoso ver tudo isso acontecendo, hein? Maravilhoso. Muito bom ver aqui, ó. Atendi um paciente para emagrecimento, em uma sessão o apetite dele diminuiu. Prof, quando o rim parou de funcionar, tem tratamento na auriculoterapia? Você vai ter que testar. É um caso gravíssimo, né? Gravíssimo. Vai ter que testar, gente, tá bom? Pessoal, chegando ao fim da nossa live, um prazer enorme estar aqui com vocês. E muito bom mesmo. Gostei de ver vocês participando, muitas dúvidas, muitas perguntas. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Lembrando, hoje nós temos aula com o pessoal da turma 18, às 5 horas. E às 19 nós temos o grupo de elite das especialidades, tá bom? Até mais, gente. Qualquer pessoa que tenha problemas dentro do AS, gente, do curso de auriculoterapia de sucesso ou do ponto a ponto,
tem um canal de comunicação, tá? Entra lá no módulo de boas-vindas, leia o que está escrito lá e acesse, busque a solução, tá? Busque a solução. Entra em contato com o WhatsApp, entra em contato pelo e-mail, tá? Começa com aluno, alguma coisa, e aí sim lá você vai buscar o código de rastreio, saber exatamente se já foi mandado ou não, tá bom? Até mais, gente. Até de tarde, pro pessoal que é aluno. Até depois.